Bom, pessoal, então, com base na explicação e no exemplo que foi dado sobre o MRP, vamos entrar em alguns exemplos, né, em algumas situações que podem ser úteis para o nosso melhor entendimento acerca dessa metodologia. Então, imagine o seguinte: nós temos aqui um produto A que é fabricado, esse produto A é o produto final, portanto, é o elemento independente. A demanda dele advém, é determinada, é definida somente pelo mercado, tá? Então, isso aqui é o item independente. Nós sabemos que nós precisamos produzir 50 unidades de A. Isso aqui veio da onde? Isso aqui veio do plano mestre. Então, a informação que veio do plano mestre, que já foi estabelecido, e chegou-se à conclusão que para um determinado momento, para uma determinada semana, nós teremos que ter 50 unidades prontas, tá, para serem entregues. Essa árvore que vocês estão vendo aqui é a árvore de produto, ou como foi chamado, BOM, Bill of Materials, a lista de materiais. Então, é a partir dessa lista que nós temos a visão de tudo que é necessário para fazer o produto A. Tá? Não só os itens são necessários, mas quantos deles são necessários para fazer uma unidade do produto A. Então vamos interpretar isso aqui. Nós estamos vendo que o produto A é fabricado, é montado a partir de um componente B e dois componentes C. Vejam aqui 2x indicam que esse elemento C está em duplicidade. Tá? Então, para fazer uma unidade do produto A, nós utilizamos uma do B e duas do C. Também podemos já estabelecer, por meio dessa representação, que o B é um produto comprado, ele é um produto adquirido de terceiros. Por que eu digo isso? Porque percebam que não tem nada aqui embaixo. Não tem nada que o compõe. Se não tem nada que o compõe, a empresa não o fabrica, a empresa já o recebe pronto. Se já o recebe pronto, é comprado, é adquirido. Já o item C não. O produto C ele é formado por dois outros componentes, D e E. E aí percebam a forma de leitura dessas quantidades em particular. Apesar de nós sabermos, por essa indicação, que eu preciso de duas unidades do produto C para montar uma unidade do A, quando eu vou ler a partir do nível de C, ou seja, do C para os seus componentes, eu volto àquela vinculação. Ou seja, para fazer uma unidade do C, eu vou precisar de uma unidade do D e uma unidade do E. Tá? Ou seja, se eu quiser fazer uma unidade do A, tá? Imagina que eu só quero fazer uma unidade do A, eu vou precisar de uma unidade do B, vou precisar de duas unidades do C e, consequentemente, para poder fazer essas duas unidades do C, eu vou precisar de duas unidades do D e duas unidades do E, já que aqui eu vou multiplicar tudo por 2. Tá? Mas olhando aqui apenas para esse trecho referente relacionado ao produto C, o que a gente pode estabelecer é que é uma relação a partir de uma unidade do nível maior. Sempre que a gente for olhar a lista de materiais, eu vou procurar estabelecer para os níveis inferiores a sua quantidade para viabilizar a montagem, a conclusão de uma unidade do item maior. Então, nós queremos produzir 50 unidades do item A em determinada semana. Temos aqui, além dessa árvore de material, foram dados também os lead times. Tudo isso aqui é lead time. É o tempo necessário para que a operação seja realizada. Então, para o item A, para o produto acabado, nós temos lead time de uma semana. Uma semana de montagem. Ou seja, se eu quero aprontar se eu quero ter pronto esse produto A na semana 10, eu vou ter que começar a fazê-lo na semana 9. Uma semana para que ele esteja pronto. O B, que é um item comprado, eu vou precisar de 2 semanas de tempo, desde o momento em que eu envio o pedido ao fornecedor até o momento em que o produto chega na minha empresa. Então, se eu preciso que esse produto esteja na minha empresa na semana 9, por exemplo, eu vou precisar pedir com 2 semanas de antecedência, vou precisar pedir na semana 7. O C, que é um item montado, um item fabricado, ele tem um lead time de uma semana, leva uma semana para ser montado,
E o D e E, que são itens comprados também, já que não tem mais nada abaixo deles. O lead time do D é de 1 semana e o E é de 2 semanas. Então, com base nessa informação, nesse conjunto de informações, o que nós gostaríamos então de fazer seria estabelecer toda a nossa programação. Toda a nossa programação de compra e de montagem dos componentes. Para quê? Para que no momento previsto, lá no plano mestre, nós possamos disponibilizar, possamos entregar o nosso produto acabado A na quantidade estabelecida. Então vamos lá, eu vou usar essa grade, essa tabela, só para facilitar um pouco a visualização. Então imaginem que aqui sejam momentos de tempo, tá? Então suponham que aqui seja a semana 10, eu estou arbitrando aqui uma semana qualquer. Poderia ser qualquer número, só para facilitar a nossa visualização. Aí a semana 10, aqui a semana 9, semana 8, semana 7, semana 6 e semana 5. Ok? E vamos imaginar também que eu preciso aqui entregar o produto A. 50 unidades dele na semana 10. Vamos supor que o plano mestre nos deu essa informação. Semana 10, eu tenho que ter 50 unidades do produto A prontos. Bom, como o lead time do A é de 1 semana, como a gente viu aqui, 1 semana de montagem, tá? Eu vou ter que começar esse processo 1 semana antes. Portanto, vamos lá, eu vou aqui estabelecer que na semana 9, nesse momento, eu vou emitir uma ordem de produção para o produto A de 50 unidades. Certo? Semana 9, nós vamos começar a fabricação do produto A em 50 unidades. Entretanto, para que eu possa começar a fabricação do produto A na semana 9, nessa semana 9, no início da semana 9, eu já tenho que ter os componentes disponíveis. Eu preciso ter o B disponível e eu preciso ter o C disponível. Se eu não tiver os dois disponíveis, eu não consigo começar a montagem do A. E aí vai atrasar a minha entrega. O B, a gente viu que é uma relação de 1 para 1, ou seja, eu preciso ter 50 unidades do B prontas na semana 9, disponíveis, e o C é uma relação de 2 para 1, ou seja, do C eu preciso ter 100 unidades disponíveis para poder fabricar o produto A. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o B. Eu preciso aqui que esteja pronto. Essa aqui é a linha do A, né? Aqui é a linha do B. Eu preciso que aqui esteja disponível 50 unidades do B. Para isso, como o lead time do B é de 2 semanas para compra, eu vou ter que trazer 2 semanas para trás. Ou seja, na semana 7, eu vou emitir uma ordem de compra para o B de 50 unidades. Para que ela chegue no início da semana 9 e eu possa, com isso, começar a fabricação do meu produto A. Já o C, que vai ficar aqui nessa terceira linha, ele também tem que estar disponível aqui na semana 9, só que ele tem que estar disponível em 100 unidades. O lead time do C, como a gente pode ver aqui, é de 1 semana de montagem. Então, 1 semana, portanto, semana 8, o que vai acontecer? Nós vamos emitir uma ordem de produção para o C de 100 unidades. E aí eu vou olhar agora para os componentes D e o componente E. Vocês veem aqui que a relação agora é de 1 para 1 entre o C, o C, o D e o E. O D tem um lead time de compra de 1 semana e o E tem um lead time de compra de 2 semanas. Então, trazendo essa informação para cá, como tanto o D e o E tem que estar disponíveis aqui, ou seja, eu preciso ter 100 unidades do D pronta aqui, e eu preciso, nesse momento, também ter 100 unidades do E prontas, o lead time do D é 1 semana, portanto, eu vou emitir um pedido, uma ordem de compra para o D de 100 unidades na semana 7,
E o lead time do E é de 2 semanas. O que eu vou fazer? Aqui na semana 6, eu vou emitir uma ordem de compra para o E também de 100 unidades. Pronto. Então percebam que o que nós fizemos foi, a partir de uma definição vinda do plano mestre, em relação a uma necessidade de disponibilidade do produto acabado em um determinado momento, nós estabelecemos tanto prazos quanto quantidades para que tudo aquilo que precise ser montado ou comprado seja disponibilizado no momento exato, no momento certo. Nem é interessante eu trazer isso para trás, ou seja, fazer pedidos e começar montagens muito cedo, porque isso vai implicar em estoque que vai ficar parado por um certo tempo, isso é custo, e nem é interessante que eu vá trazer, que eu faça mais para frente isso, ou seja, que haja um atraso, porque vai acabar impactando negativamente na data de entrega do produto A. Simples, né? Quando a gente não tem estoque, não tem outras restrições, é bem simples. Mas percebam que se a gente tivesse aqui algumas mudanças, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem estoques. Vamos supor que nós temos estoques desses itens aqui. O que iria acontecer? Se eu tenho estoque do A, do B, do C, do D e do E, o que vai mudar? Vamos lá. Vamos voltar para cá e vamos refazer. A mudança no A, pessoal, já seria percebida no plano mestre. Como nós não temos... como o plano mestre já foi feito, eu vou alterar aqui diretamente. Então, se eu tenho 10 unidades em estoque do A, eu preciso atender uma demanda de 50, eu não precisaria, se a informação viria do plano mestre, eu não precisaria fazer 50, mas bastaria fazer 40. Então, aqui, na semana 9, eu faria uma ordem de produção de 40 unidades do A. Consequentemente, eu precisaria de 40 unidades do B e de 80 unidades do C. Só que do B, eu já tenho um estoque de 5 unidades. Então, em vez de 40, eu vou precisar apenas de 35. Aqui eu vou emitir uma ordem de compra, portanto, de 35 unidades. Vamos deixar aqui os 40 para não ter confusão, né? Já que é necessário para fazer essa fabricação. Mas a ordem de compra em função do estoque é de 35 unidades. Já o C, eu necessito de 80. Mas como eu tenho um estoque já disponível de 10 unidades, eu não vou comprar 80, eu vou comprar apenas... Não vou produzir 80, vou produzir 70, já que eu tenho 10 no estoque. A partir daí, o D e o E, relação para 1, eu vou precisar tanto de 70 do D quanto de 70 do E. Só que do D, eu tenho 10 no estoque. Se eu tenho 10 de estoque no D, a minha ordem de compra vai ser apenas de 60. E se eu tenho... Se eu tenho 5 em estoque do E, eu não vou pedir 70, não vou comprar 70, mas apenas 65. Então percebam a mudança que acontece na estruturação da nossa programação a partir do momento que eu passo a considerar estoques. Isso começa a bater lá de cima, lá da demanda independente, lá do produto final acabado, e vai descendo para os componentes, já que eles não precisam, eu não preciso fabricar tanto, também não vou utilizar tantos componentes assim. E principalmente quando eu tenho também estoques dos componentes que eu posso ir abatendo. Então esse foi um exemplo simples do MRP, e no próximo vídeo a gente vai continuar exercitando um pouco mais essa técnica, para que algumas variações e alguns aspectos possam ser percebidos de modo mais claro por vocês, inclusive algumas variações em relação à forma como essas questões podem ser colocadas.